cumprimentando as pessoas que me acompanham nesse projeto, né, que é ou que são os vídeos de curta duração, cuja pretensão, né, é trabalhar elementos do contemporâneo, é trabalhar com uma condição, né, de zelo e cuidado, né, à condição humana, que é trabalhar, né, matrizes de valores constitutivos para que nós possamos, na liquidez, não virarmos vapor, né, e ainda problematizar elementos do cotidiano que ajudam, ou que nos ajudam a ampliar o nosso olhar diante daquilo que nos atravessa ou diante daquilo que vai constituindo a nossa feitura intra e interpessoal, ou seja, né, na condição, né, de autoconhecimento e na condição da nossa vivência em comunidade. E hoje, propositalmente, né, eu gostaria de discutir com vocês algo que o Bauman traz com muita propriedade, que é a ideia do efêmero, né? A ideia do efêmero. A gente às vezes ouve as pessoas dizendo, né, tem uma prática efêmera, né? O projeto se constituiu, mas quando nós vimos a proposta do projeto, ela era efêmera, né? Olha, o relacionamento estava indo bem e daqui a pouco, né, a gente percebeu que pela condição efêmera tudo se partiu, né? As políticas públicas, né, no Brasil não vingam porque trazem, né, consigo uma ideia, né, ou uma teorização efêmera, né, se tratando de impacto social. O efêmero, ou a ideia do efêmero, que Bauman diz, né, ser o sinônimo do contemporâneo, né? O Bauman vai dizer que efêmero é igual aos dias de hoje, né? Efêmera é a ideia de algo que não dura, né? De algo que é passageiro, de algo que é transitório, de algo que se modifica ao passo, né? De algo que pode vir a ser, ou de algo ainda que passageiro, não cuidado, não olhado, não discutido, morre, né? Quem de nós já não ouviu falar das famosas DR, né? Dos relacionamentos. Na verdade, é o efêmero atravessando, se faz uma DR para que aquilo que passageiro está, né, se estique, né? Se estique na percepção de ser e estar numa reinvenção, né? Por exemplo, da ideia do que seria relacionamento, por exemplo. Né? Então vejam que discutir o efêmero é pensar que nós temos duas saídas diante do efêmero. Né? A primeira saída é, né, deixar sucumbir, pode ser, né? O tempo vai mudando, né? Vai se alterando. Nós não olhamos para aquela política pública, nós não olhamos para aquela escola, nós não olhamos para o nosso relacionamento, nós não olhamos para a nossa condição de relacionar-se com os filhos, a gente não olha ou não fica atento às nossas relações de trabalho e o efêmero, que é esse tempo passageiro, acaba por matar na raiz, né, aquela estrutura que nós tínhamos como vital. Né? Então vejam só, né? Uma ideia seria deixar morrer, se a gente entender que isso é pertinente. E a outra ideia do efêmero é reconhecendo que o efêmero atravessa o contemporâneo, é eminentemente um valor constituído na pós-modernidade, né? É fundamental que a gente revisite todos os nossos processos de existir. Todos os nossos processos de existir na contemporaneidade devem ser ou serem revisitados, sob pena, né, de morrerem na raiz. Por quê? Porque nós estamos atravessados pelo efêmero, né? Nós estamos atravessados pelo passageiro. Né? O Bauman diz, no efêmero do contemporâneo, nada mais foi feito para durar. Pesado isso, né, gente? Nada,
nada mais foi feito para durar. E aí, se a gente parar para pensar nesse processo todo, a gente vai entender que o que dura, ou as instituições que se mantêm ainda, se mantêm porque se revisitaram, se reinventaram, se adaptaram, deram um outro tom para o contexto de existir. Caso contrário, não existiriam mais, né? Caso contrário, estariam ao náufrago. Eu sempre discuto o efêmero partindo de uma profissão que vocês conhecem, que é a profissão do carteiro, né? O carteiro entregava, e vocês devem lembrar disso, né, as nossas cartas, né, enviava, fazia, né, o processo de remetência. Eu lembro que a gente calculava os dias, né, de ida da carta e de volta, dando um dia de tolerância para a pessoa escrever, né? E agora que nós temos e-mail, né? Ele carrega o e-mail, como é que ele faz? Como é que fica essa coisa agora, né? Porque agora nós temos o e-mail. Bom, agora tem os SEDEX, né? Então vamos reorganizar. Eu lembro que em 2014, 2015, a empresa, né, Correios sofreu, né, uma incisão institucional dura que ainda vinga. Ainda há mudança se instituindo aí, justamente em função do efêmero, né? A profissão quase que ficou extinta, né? Quase que ficou extinta, porque não havia mais a necessidade daquela massa toda de gente entregando algo que é intangível, porque na verdade a gente manda o e-mail, a gente manda o WhatsApp com muito mais, né, adereços, e isto cabe, essa reflexão cabe para qualquer mobilidade do contemporâneo. Cabe, por exemplo, para a política pública educacional, onde a gente hoje tem falado de ensino híbrido, onde a gente tem falado, né, de atividade remota, onde a gente tem falado de exercício domiciliar, onde a gente tem discutido, né, metodologia de envio desses processos, né, comunicativos de educação, se tratando das atividades propriamente ditas, né? Ou seja, nós fomos aprender a fazer. Muitos professores relatam que, né, foram aprender, né, a gravar um vídeo, né, ou a se colocar num vídeo a partir da condição do efêmero passageiro que trouxe, né, a pandemia e disse que a escola não podia ficar imóvel num contexto social que é móvel. Se o contexto social é móvel, tudo que faz o contexto social também precisa ser móvel, né? Por que que algumas pessoas se tornam obsoletas, deixam de ser pertinentes? Porque param de enxergar o efêmero, param de enxergar o passageiro. Como elas ignoram o passageiro, elas entendem que dá para deixar morrer. Aí morre o relacionamento, né? Cai por terra a ideia da profissionalização, a faculdade sucumbe, né? Até que esse sujeito se vê, né, na letra da música da Ivete Sangalo, Hoje Tem Festa no Gueto. Ele se vê num gueto, né? Sufocado por aquilo que ele não reinventou, por aquilo que ele não deu um outro significado. Por que eu trago esses elementos hoje? Porque o que a gente tem visto hoje são pessoas com dificuldade de se reinventarem diante do efêmero. Casamentos falidos, né? Relações ruindo, a escola, né, sofrendo incisões seríssimas porque, né, está com dificuldade de entender esse efêmero, né? As relações institucionais, né, das organizações empresariais trabalhando muito, né, com um alinhavo de comportamento organizacional, com um alinhavo de aprendizagem, né, empresarial, os pedagogos empresariais entrando no nicho, né, das empresas, porque se eles não fizerem leitura das plataformas de trabalho ou dos mecanismos de trabalho e não se reinventarem a partir daí, né, eles também serão cortados na raiz, e não é por mim, não é pelo João, não é, é pelo tempo, o tempo do efêmero,
né? Nós vivemos o tempo do efêmero, e o tempo do efêmero diz reinvente-se, né? E daí vem talvez a discussão que eu venho fazendo desde o princípio, né? Sempre com outros tons, né? Eu costumo dizer que eu vou dando tons, né? Para essa orquestra, né? De discussão, né? Que eu tenho dito e tenho falado. É preciso que nós que estamos na contemporaneidade, migrados ou não, ou seja, aqueles que também nasceram, são nativos da pós-modernidade, que nós tenhamos clareza, né? Clareza, que o que vai predominar e prevalecer hoje, se tratando de sucesso profissional e de sucesso pessoal, é gente bem resolvida, é gente bem trabalhada, é gente bem constituída, é gente que não tem medo da reinvenção, que não corre e se esconde atrás do armário porque o efêmero está passando, né? É gente que se importa em melhorar-se e não em caber no mundo do outro. Porque se ficar pensando no mundo do outro, vai se lascar, com perdão da expressão. Por quê? Porque o outro pode nem saber o que é efêmero. O outro já está no gueto e eu estou mirando nele como foco de crescimento. Me lasquei. Ele é a última matriz que eu posso usar para crescimento intra e interpessoal, porque já tomado pela ignorância do efêmero, né? Ele já está cantando Hoje Tem Festa no Gueto. Então é preciso, mais do que nunca, que nós reconheçamos que este tempo é um tempo de que fazer, né? O que eu, Rodrigo, vou fazer como amigo do saber, como alguém não pronto para me tornar pertinente diante do efêmero. O que é o efêmero? É o caminho da escola que ontem era um e hoje é outro, por exemplo. E que eu tenho que descobrir. Porque eu tenho que estar lá, você entende? Eu tenho que estar lá, não importa como eu vou chegar, mas eu tenho que estar lá. Então quer dizer, o efêmero nada mais é do que o passageiro nos dizendo reinvente-se diante de tudo isto que faz essa aldeia global, que é o nosso contexto de mundo. O que acontece quando alguém ignora a mudança, né, aguçada pelo efêmero? Vai cantar Festa no Gueto, né? É aquele que deixa de ser pertinente, perde, né, a sua vocação planetária, ou seja, perde os seus projetos de vida e se torna, né, obsoleto se tratando de razão ou presença no mundo. Então o nosso desafio hoje, eu encerro aqui, né, é pensarmos um pouco mais sobre aquilo que passa, sobre os projetos de vida que nós construímos, né, nós estamos revisitando, né, passa pela ideia, né, de diálogo. Nós precisamos conversar muito com aqueles que vivem conosco, porque senão o efêmero leva embora, né, e quando eu digo efêmero é esse contexto de mudança. Um beijo grande no coração de cada um e de cada uma, né? Atentos fiquemos, fiquem bem e até a próxima.